Então, gente, vamos continuar o nosso trabalho. Vamos para a nossa segunda videoaula. Nós já falamos, né, do sistema nervoso central e periférico. Já falamos dos problemas, dos cuidados, né? Agora vamos falar sobre substâncias psicoativas. O que são substâncias psicoativas e como ela age no nosso corpo. Continuando acompanhando lá em nosso livro, da página 140 à página 143. Agora eu acho que fica mais claro para vocês do que se tratam as substâncias psicoativas. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Quando falamos em substâncias psicoativas, falamos, né, estamos nos referindo a drogas. No sentido geral, droga é toda substância natural ou sintética que provoca alterações no funcionamento do organismo. Algumas drogas agem no sistema nervoso e modificam a maneira de sentir, pensar ou agir. São as chamadas substâncias psicoativas. Para simplificar, vamos chamá-las apenas de drogas. Algumas são usadas como medicamento e, como todo medicamento, só devem ser usadas sob orientação médica. As drogas modificam a atuação dos neurotransmissores, que são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Quando a comunicação entre os neurônios é alterada, o organismo pode ser afetado de diversas formas, dependendo da atuação da droga. Agora veremos que existem vários tipos de drogas aí, essas drogas apresentadas, de acordo com o que ela causa, não é? Aí nós veremos as drogas depressoras, por exemplo, diminuem a atividade do sistema nervoso central e podem provocar sonolência, movimentação lenta, etc. Já as drogas estimulantes, ao contrário, aumentam a atividade do sistema nervoso central, diminuem o sono, tornam a pessoa mais nervosa e agitada, entre outros sintomas. Já as drogas perturbadoras ou alucinógenas produzem uma mudança na qualidade do funcionamento do sistema nervoso central, podendo causar alucinações. Nesse caso, a pessoa vê ou sente coisas que não são reais. O fumo e as bebidas alcoólicas são drogas lícitas, isto é, permitidas por lei, para maiores de 18 anos. Isso não quer dizer que elas não façam mal. Muito pelo contrário, todas as drogas podem causar sérios distúrbios físicos e psíquicos. Já a maconha, o crack e a cocaína são exemplos de drogas ilícitas, isto é, não são permitidas por lei, mesmo para maiores de 18 anos. Além de prejudicar a própria saúde, quem as usa, ou quem as vende ou distribui a outras pessoas, está sujeito às penas da lei. Aqui é uma campanha, esse cartaz, né, faz parte da campanha de conscientização contra o uso de drogas. Olha aí, luto contra as drogas. Olha aqui a bebida, não é? A maconha. Olha aí a seringa, a droga injetável. E o fumo também, não é? Cigarro. Aprenda a dizer não. Continuando, todas as drogas podem causar algum prejuízo à saúde, mas os efeitos variam de acordo com a quantidade, o tipo de substância utilizada e as características da pessoa que as utiliza. Logo depois de ingerir alguns tipos de droga, a pessoa pode ter uma sensação de prazer, sentir-se alegre, relaxada ou com mais energia. Mas depois aparecem efeitos desagradáveis, que variam com o tipo de droga e a quantidade consumida. Pode ser um grande cansaço, medo, depressão, problemas da memória, dificuldade de concentração e de aprendizagem,
incapacidade de reagir em uma emergência. Os reflexos ficam prejudicados. Insônia, irritabilidade, alucinações, entre outros efeitos. Com o tempo, o cérebro pode ser afetado permanentemente, prejudicando a memória, a atenção, a concentração e a capacidade de raciocínio. O uso repetido de alguns tipos de drogas pode causar danos aos pulmões, fígado, coração, rins e cérebro, levando a pessoa à morte. Muitas drogas podem provocar dependência química. Nesses casos, a interrupção do uso provoca o estado ou a síndrome de abstinência. Pode ocorrer vômitos, tremores, suores, insônia, convulsões, entre outras reações que podem até causar a morte. Para avaliar essas reações, a pessoa recorre novamente à droga. O uso passa a ser habitual e o usuário tem dificuldade de diminuir ou interromper o consumo. Para livrar-se da dependência, muitas vezes é preciso procurar a ajuda de profissionais, como psicólogos e médicos. Tá vendo como as drogas, né, são perigosas, né, para a nossa saúde. Elas trazem uma série de problemas. Pode parecer algo bom no momento que a pessoa está usando, né, porque traz algumas sensações boas, mas é um vício, né, acaba se tornando um vício. Depende também do organismo de cada pessoa, pode ter as reações totalmente diferentes, né, e infelizmente pode causar a morte também, né? Vamos ver a seguir mais detalhes sobre os problemas causados pela presença de álcool e do fumo no organismo. Só vamos falar de álcool e fumo no organismo. Vamos ver os problemas. O álcool. Vocês conhecem alguém que é viciado no álcool, né? Algum alcoólatra? É bem comum, né? A pessoa começa a beber e de repente se torna alcoólatra, não consegue ficar sem beber. E uns são mais do que outros, não é? O álcool inicialmente alivia a tensão e dá uma sensação de relaxamento. À medida que aumenta a concentração dele no sangue, os centros nervosos que controlam o raciocínio, os reflexos, a coordenação motora e a memória passam a funcionar de forma lenta. A pessoa perde a firmeza para andar e pensar e fala com dificuldade. Pode ficar agressiva e apresentar comportamento social inconveniente. Pelo fato do álcool provocar sonolência, diminuir reflexos e prejudicar a coordenação motora, é proibido por lei dirigir veículos sob o efeito dessa substância. A lei dos motoristas, os pedestres e condutores de veículos não automotores, né, como bicicleta ou skate, também comprometem a segurança no trânsito se estiverem sob efeito de álcool, podendo causar acidentes. Na imagem, nós vemos aí o automóvel envolvido em acidente causado por motorista que estaria embriagado. É proibido dirigir após a ingestão de qualquer tipo de bebida alcoólica. Por isso, pessoas que dirigem depois de consumir bebidas alcoólicas estão sujeitas às punições da lei. O consumo habitual e excessivo de álcool pode provocar danos ao cérebro, né, a morte de neurônios, ao fígado e a outros órgãos. Doses altas podem provocar a morte por parada respiratória. Algumas pessoas podem ficar dependentes do álcool. Quando isso ocorre, a pessoa bebe compulsivamente e, se não beber, fica irritada e pode apresentar síndrome de abstinência. O consumo de álcool em excesso gera necessidade de tratamento médico, pois a pessoa corre risco de morte. Aí tem um cartazinho falando sobre o álcool, né? É proibido para menores de 18 anos. Crianças e adolescentes não devem consumir bebidas alcoólicas. A ingestão de bebidas alcoólicas na juventude é um fator de risco de dano cerebral.
Nós falamos dos danos causados pelo álcool, agora vamos falar dos danos causados pelo fumo. Comparados com os não fumantes, os fumantes têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco de desenvolver câncer de pulmão, entre outras doenças. As substâncias tóxicas contidas no cigarro afetam muitos órgãos além dos pulmões, já que passam para o sangue e chegam aos vários sistemas do corpo humano. Às vezes, inicialmente, a gente pensa logo no pulmão, né, do fumante, porque ele vai estar inspirando, né, o ar do cigarro, a fumaça, todas as substâncias contidas ali no cigarro estão sendo levadas até o pulmão, então a gente foca logo no pulmão, e claro, né, não poderia ser diferente. Mas ele não para no pulmão, né? Ele passa para o sangue, e o sangue ele circula por todo o nosso corpo, né? Então não tem como ficar só no pulmão, certo? Ele chega a outros vários sistemas do corpo humano. O cigarro destrói células do sistema respiratório, que estão presentes no nariz, na traqueia, nos brônquios e bronquíolos, encarregadas de filtrar e eliminar as impurezas do ar. O fumante costuma produzir muito muco, que é uma secreção viscosa, o que dificulta a passagem de ar e provoca tosse. Os brônquios podem inflamar, né, causando bronquite, e os alvéolos pulmonares podem ser distribuídos, causando a doença conhecida como enfisema. Com isso, cada vez menos oxigênio é absorvido pelos pulmões e a pessoa tem falta de ar, respirando com dificuldade. Olha aqui a imagem dos alvéolos normais e alvéolos com enfisema. Olha aqui, normais e com enfisema. As fotografias foram obtidas em microscópio, deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma informação extra, não. Vamos lá. A nicotina, que é a principal substância psicoativa do cigarro, provoca relaxamento muscular e o aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. Ela eleva também o risco de se formarem placas de gorduras que entopem as artérias, né? Causando aterosclerose. Por isso, entre os fumantes, o índice de problemas cardíacos é maior que entre os não fumantes. A nicotina causa dependência e sua falta pode provocar sintomas desagradáveis, como dor de cabeça, irritação e insônia e um forte desejo de fumar. Por isso, pode ser difícil deixar de fumar. Há medicamentos que ajudam a parar de fumar, porém eles devem ser usados apenas com orientação médica. Em resumo, apesar de inicialmente a pessoa se sentir bem, o consumo de drogas é uma agressão a todo o organismo. Além dos danos físicos à saúde, as drogas prejudicam o desenvolvimento da personalidade, a aprendizagem, o desempenho profissional, o relacionamento com outras pessoas e a capacidade de enfrentar os problemas do cotidiano. Por tudo isso, nossa recomendação é: diga não às drogas e não aceite nenhuma oferta para consumi-las. Aí, na sua região, né, onde você mora, próximo da sua casa, ou quem sabe, né, já tem acontecido até na sua própria casa, quantas e quantas famílias que já não foram destruídas por conta das drogas, sejam as lícitas ou ilícitas, né? Quantas pessoas que se entregaram ao vício do álcool e de repente, né, as famílias vão sendo acabadas por conta disso, né? Ou o homem ou a mulher que acaba se entregando mesmo, acaba se rendendo ao vício e aí acabam se separando, né? Ou o uso das outras drogas. Quantas e quantas famílias que nós não vimos sendo destruídas por conta dessas drogas. Isso eu estou falando assim, enquanto a pessoa está viva, está causando, por conta dos relacionamentos, né, acabam se destruindo. E a vida, quantas e quantas pessoas que não ingeriram álcool e foram dirigir, né, ou caíram, foram andar de moto, foram pilotar uma moto, ou foram atropeladas, assim, N situações. Acabaram perdendo a vida.
Então, a droga, como acabamos de ler aí, elas trazem muitas, só trazem danos para a nossa vida, seja danos físicos ou não, é terrível. O uso das drogas é terrível. Então, sempre diga não. É melhor para você, é melhor para sua família, é melhor para todos. Sempre diga não às drogas. Mas, gente, vamos fazer a nossa atividade? Nós temos da questão 5 a 8 para ser feitas. Olha aqui, a questão 5. Veja a figura, que essa planta aí, o curare, né? Que pode ser extraído da planta, olha que nome, gente, Chodrodendron tomentosum, popularmente conhecida como butua. O curare, que é o veneno que alguns indígenas usam nas flechas, impedem a passagem do impulso nervoso para os músculos. Por que uma pessoa envenenada por curare acaba morrendo por asfixia? O que é que vocês acham? O impulso nervoso, ele é impedido, né? Ele não tem como passar para o músculo. Aí por que vocês acham que eles acabam morrendo por asfixia? Hã? Vamos lá. A pessoa morre de asfixia quando o diafragma e os músculos intercostais, que fazem o ar entrar e sair dos pulmões, ficarem paralisados pelo curare. Então, os músculos que estão envolvidos na respiração, né, que são os músculos do diafragma e os intercostais, eles ficam paralisados, que é o que fazem o movimento do ar. Então, nesse momento, né, a pessoa acaba morrendo por asfixia, né, sem ar. Gente, as outras questões vocês responderão, certo? 6, 7 e 8, tá bom? Então, até a próxima semana, não é? Nós encerramos nossa aula por aqui. Na próxima semana a gente se reencontra, tá bom? Então, fiquem com Deus.